I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Estamos aqui agora com uma continuação da nossa aula passada, que eu mencionei que nós iríamos ir até dízimas periódicas. Mas vamos entender aqui, fixar um pouco mais o conteúdo sobre nomenclatura de frações. E aqui eu trouxe o caso que os denominadores eles terminam com zero. Nisso vamos relembrar um pouco da aula passada, que nós definimos que ao terminar com zeros aqui no denominador, nós podemos dizer que é um número de ordem, certo? Então o numerador sempre ficará o próprio número, nesse caso é 5. No 20 nós vamos colocar, como é terminado em zero, vigésimos. Poderia ser 20avos? Sim, mas também pode ser. Aplicando então essa regrinha para simplificar o tal do avos, certo? Aqui, no mesmo modo, 7 quadragésimos aqui da mesma forma, 9 centésimos, certo? Então tá aí. Vamos lá então. Vamos dar início à aula de hoje. Vamos falar um pouco aqui de números decimais. Mas o que é um número decimal, né? Como é que nós encontramos ele nas nossas vidas? Da onde é que eles surgem? Para que eles servem? Bem, nós sabemos que quando vamos pegar um troco, né, de um mercado, que nós compramos alguma coisa, às vezes vem com os centavos, não é isso? E nós escrevemos mais ou menos dessa forma. O símbolo da nossa moeda brasileira, real. E vou colocar aqui que você recebeu de troco, ou você vai precisar pagar alguma coisa no valor de R$ 2,50. Então você escreve dessa forma, certo? Mas aí, o que quer dizer esse número decimal, né? Você fala R$ 2,50, e por que tem essa vírgula no meio? O que ela está indicando? Bem, os números decimais estão presentes mais ou menos em todas as esferas da nossa vida, né? Em todo momento ele vai estar presente. Mas como é que eles surgem, né? Os números decimais, eles derivam de uma fração. É sim, fração que nós acabamos de estudar na aula passada. Como assim, professor? Olha só. Isso aqui, esse número decimal, que é um número que geralmente é considerado decimal por causa da presença dessa vírgula, nós temos então uma relação com a fração da seguinte forma. Se eu disser que esse decimal veio de 250 dividido por 100, né? Nossa, que fração é essa? Mas como assim? Esse númerozinho aqui, R$ 2,50, pode ser 250 dividido por 100, nada a ver, não tem nada a ver com isso. Mas na verdade, para vocês encontrarem os números decimais, basta lembrarmos que isso daqui é como uma barra de divisão. Mas agora não vamos pensar na divisão, tipo dividir o lado de cima com o lado de baixo. Não vamos pensar nessa divisão, mas vamos pensar na divisão mesmo, operação. Se nós fizermos 250 dividido por 100, entendi agora qual é o resultado dessa barra de divisão. Representa realmente a operação em si. E quando nós dividirmos aqui 100, esse número por 100, nós vamos encontrar 2, porque 2 vezes 100 vai dar 200. Para 250 vai faltar 50. Observe agora que o 50 ele é menor que o 100, ou seja, o meu resto é menor que o meu divisor. Para isso eu tenho que colocar aqui no quociente uma vírgula.
Ao adicionar uma vírgula, multiplicamos o resto por 10, ou seja, ao adicionar a vírgula, multiplicamos o resto por 10, certo? Então, quer dizer que eu vou colocar agora aqui mais um zero. Ó. Multipliquei por 10. Agora tá ok. Posso fazer a nossa divisão. Porque 500 é maior que 100, dá 5. Não é 500 nada, 2,5. Isso aqui é a mesma coisa que 2,50, porque a quantidade de zeros que tem atrás não importa. O que importa é esse número aqui principal, 2,5, certo? O 2,50 é a mesma coisa, 2,500 também é a mesma coisa, certo? Então, vamos lembrar um pouco dessas divisões com vírgula para podermos estudar números decimais. Vamos para um novo exemplo para vocês entenderem como surgiram esses números decimais. O número 1 sobre 4, né? O número não, essa fração, na verdade. Eu quero descobrir qual número decimal é derivado dessa fração. Bem, o que é que nós vamos fazer? Vamos admitir que essa barra, sim, é uma barra de uma operação de divisão. Quando nós dividirmos, então, 1 pelo 4, olha só. O meu dividendo aqui, o 1, ele é menor que o meu divisor, que é o 4. Então aqui, ó, se o dividendo ou o resto, eu vou colocar então assim, se a parcela a ser dividida, pode ser o resto ou o dividendo, é menor que o divisor, adicionamos uma vírgula no quociente. Como assim? O quociente fica onde? O quociente fica aqui, ó. Vou adicionar uma vírgula aqui no quociente, ó. Como a vírgula não pode ficar sozinha, sem ninguém antes dela, aqui eu preencho com um zero. Como eu coloquei uma vírgula aqui no quociente, lembre-se que acontece quando nós colocamos uma vírgula no quociente, ó. A vírgula, vou colocar aqui no quociente. Lembrando aqui que é no quociente, é aqui. Multiplicamos o resto por 10. E aqui pode ser o resto ou o dividendo. Certo? Pode ser tanto o resto quanto o dividendo. Aqui no nosso caso, é o dividendo. Então, 10. Continuando a nossa operação de divisão, 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Para 10 vão faltar 2. Olha só, como eu já coloquei a vírgula aqui, o meu resto também vai ser multiplicado por 10. Então eu já posso colocar mais um zero aqui. Não preciso colocar outra vírgula. No quociente só pode ter apenas uma vírgula. Então é mais uma coisa que nós temos que amarrar aí direitinho. No quociente, só poderá ter apenas uma vírgula. 20 dividido por 4 vai dar 5, porque 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Certo? Acabamos então a nossa divisão e encontramos aqui o nosso número correspondente a 1/4. 1/4 vale 0,25 em número decimal.
certo? Da mesma forma, como é que nós vamos fazer 6 sobre 4? É o nosso segundo exemplo. Partindo do nosso princípio de divisão, que essa barrinha aqui ela representa uma barra de divisão. Para acharmos o número decimal, vamos efetuar essa divisão. 6 dividido por 4. Dessa vez o 6 é maior que 4, dá para dividir. 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4 é 4, para 6 vão faltar 2. Ó, 2 agora ficou menor que 4. Não tem mais como continuar essa conta. Eu adiciono uma vírgula no quociente, então multiplico o meu resto por 2 ou por 10, certo? Colocando um zero aqui. Adicionando esse zero no meu resto, o resto agora fica maior que o meu divisor. Posso efetuar a minha divisão. 5 dividido por 4, 20 dividido por 4 de novo. Encontramos 5, resto 0. Então, o número decimal associado à minha fração 6 quartos, 6 quartos vai ser 1,5, certo? Então, sempre que nós encontrarmos uma solução decimal, um número decimal, tem uma fração associada a ele e vice-versa. Se temos uma fração, nós podemos, então, um número decimal associado a ele. Tá bom? Tem alguns casos especiais, como, por exemplo, quando nós temos aí a nossa fração 5 décimos, né? Por que ela é especial? Porque nós sabemos que 5 décimos, lá quando nós temos nossa atividade, que vale meio ponto, né? Que meio ponto é o 0,5, que é o tal 5 décimos. O que isso quer dizer? Ó? Quer dizer que o 5 dividido por 10, não dá para fazer essa divisão, adicionamos uma vírgula no quociente, a vírgula não pode ficar sozinha, multiplicamos lá a parcela menor por 10, colocando um zero aqui. 50 dividido por 10 vai dar 5. Desce o zero, pronto, 0,5. É exatamente 5 décimos. Por que nós chamamos então 0,5 de 5 décimos? Tá aqui, 1 décimo. Vale quantos pontos, professor? Vale 1 décimo. Aí eu falo para você que é 1 décimo. Só que no quadro eu coloco 0,1. Por quê? Porque se você colocar o 1 por 10, colocaremos então 0, aqui. Automaticamente multiplicaremos a parcela por 10, colocando mais um zero atrás dele. 10 dividido por 10 dá 1. Resta 0. Logo, nós temos que para os décimos, se for uma coisa de 5 sobre 10, 3 sobre 10, 4 sobre 10, nós só precisamos colocar o zero e esse número atrás da vírgula. Certo? Ah, entendi. Um outro exemplo que nós podemos aqui já deixar amarradinho. Quando nós tivermos, então, 12 centésimos. Da mesma forma que nós pensamos para o décimo, ó, observe. 1 sobre 10 é um zero na frente, vírgula, e o número do numerador fica atrás dessa vírgula. Nesse caso aqui, como é centésimos, 12 centésimos, eu vou colocar o zero, o vírgula, 2 zeros, 2 números no numerador, 12. O que isso tem a ver, professor? Eu tenho dois números em cima, dois números não, dois algarismos, né? Um número de dois algarismos e 2 zeros embaixo. Então, eu posso fazer isso, colocar o 0, vírgula, e esses dois números atrás da vírgula. Eu tenho um 0 embaixo e um número de um algarismo em cima. Então, 0 e o número atrás da vírgula. Um 0 no denominador, um número só no numerador. É o 0, esse número atrás da vírgula.
Sempre será assim, professor? Sim, isso vai valer para números dessa forma. Quando for, então, coloca aqui o exemplo 6, nós tivermos 7 centésimos, aqui agora nós não temos como fazer essa regrinha, porque eu tenho 2 zeros embaixo e um número só com um algarismo em cima. Então aí agora não tem mais a proporção de 2 para 2. 1 para 1. É 1 para 2. Então isso aqui vai ficar realmente para a gente fazer a nossa continha. Então o que vamos fazer? Vamos descobrir esse cara, né? Quem é ele? Vou fazer aqui em cima, no cantinho. A gente descobrir ali como é que faz esse tal desses 7 centésimos, né? Dividindo aqui por 100, sabemos que 7 não dá para dividir por 100. Então colocamos a vírgula aqui e adicionamos então o zero aqui, porque eu multipliquei 70 por 10, o 7 por 10 que deu 70. Só que 70 ainda é menor que 100, não deu. Aí qual é a nossa saída, né? O nosso pulo do gato. Nós temos que adicionar mais um zero, porque não podemos colocar outra vírgula. E esse zero aqui no quociente vai também multiplicar o meu número por 10, fazendo que ele vire 700. 700 dividido por 10 é 7. Logo, eu encontrei o meu número decimal associado à fração 7 centésimos. É a mesma coisa que 7 sobre 100, 0,07. É igual, certo? Logo, 7 centésimos nós representamos dessa forma. Observem que eu não pude fazer a mesma regra prática que eu tive para 12 centésimos. Se fosse 70 aqui, ó, 70 centésimos, aí tudo bem. 70 centésimos ficaria então 0,70. Por quê? Porque tem dois números em cima aqui, ó, dois algarismos na verdade, o 7 e o 0, e dois zeros embaixo, então 2 para 2. Pronto, é a nossa resposta. Como 7 centésimos não dá, temos que fazer essa continha aplicando essa regrinha aqui da divisão. Certo? Vamos treinar um pouco mais essas questões de divisão para decimal com essa vírgula, o zerinho, tudo mais, certo? Para a gente ficar entendido no assunto. Vamos lá. Para isso, vamos pegar mais uma fração. Olha só. 8 sobre 1000. Observem que eu estou pegando somente os múltiplos de 10, né? 10, 100, 1000, certo? E não precisam ficar preocupados com isso. Porque sempre que tiver esses múltiplos, nós vamos ter que analisar. Ó. Tem 3 zeros aqui embaixo. 1, 2, 3 zeros e somente um algarismo em cima. Então é 1 para 3. Não dá para a gente fazer aquela regra prática. Eu tenho que fazer a divisão. Efetuando a divisão aqui, eu vou ter que dividir 8 por 1000. Nós sabemos que 8 não dá para dividir por 1000, né? Vai ficar uma coisa estranha. Então, qual é a solução? Colocamos a vírgula primeiramente e multiplicamos esse número aqui, essa parcela, por 10, adicionando um zero. E a vírgula não pode ficar sozinha, então colocamos mais um zero aqui. Muito bem, nós temos então agora 80 dividido por 1000. Realmente melhorou um pouquinho, mas ainda não dá para fazer essa divisão. Então temos que ter um número ainda maior no nosso dividendo. Para isso, adicionamos mais um zero no nosso quociente. Por quê? Porque como nós queríamos então adicionar outra vírgula, né, para multiplicar ele por 10 de novo. Mas como só pode ter uma única vírgula, nós dizemos agora que o zero é a nossa vírgula. Assim ele pode multiplicar o nosso dividendo por 10 como a vírgula fez primeiramente. Ainda não deu. Mesmo colocando mais um zero, ainda está 800 dividido por 1000. É um número menor. Não dá para dividir.
eu coloco mais um zero e eu multiplico de novo por 10, ficando agora 8.000. Pronto. É possível agora fazer a nossa divisão tranquilamente. 8.000 dividido por 1.000 é 8. 8 vezes 1.000 é 8.000, para 8.000 nada. Encontrei então aqui a minha resposta. 0,008 é igual a 8 milésimos, certo? 8 sobre 1.000. Ou 8.000 avos, certo? Então, vamos fazer só mais um exemplo, para nós ficarmos antenados. O nosso 27 centésimos, certo? Olha, pessoal, eu já vi aqui, ó, tem 2 zeros no denominador e 2 algarismos aqui no numerador. Eu posso automaticamente dizer que vai dar 0,27. Mas vamos confirmar isso. 27 dividido por 100, ó, 27 é menor que 100, não dá. Então eu faço o que? Eu coloco uma vírgula aqui no quociente. Como ela não pode ficar sem um número na frente dela, a gente preenche aqui com 0 e multiplica esse número por 10, ficando 270. Agora sim, 270 é maior que 100, vai dar o que? 2. É o número mais próximo. 2 vezes 100 vai dar 200. Para 270 vai faltar 70. E agora não deu, ó, mas como eu já coloquei a vírgula, esse número aqui, ó, já é multiplicado por 10, certo? E, professor, como assim? Ó? Todo número que vier do primeiro, que eu já coloquei a vírgula, ele já vai estar adicionado com 0. Essa multiplicação por 10 ela vai continuar com todos os restos aqui que der. Então, vai ser um 7 aqui, não é isso? E aqui fica com o resto 0, terminando assim a nossa continha, confirmando que realmente essa regrinha vale tranquilamente. Bem, agora nós vamos falar agora de dízimas periódicas, né? Vamos falar de dízimas periódicas. Vamos entender agora o que são essas dízimas, como é que elas aparecem, o que acontece, por que elas são chamadas assim, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo de números decimais e tudo mais. Todo número decimal tem uma fração geradora, nós já vimos isso. Então vou anotar só para a gente ficar... Todo número decimal tem uma fração geradora. O que é isso? Que nós estudamos, né? Saindo de uma fração, efetuamos a divisão do numerador pelo denominador, encontramos então o nosso número decimal. Mas tem aquelas divisões de numeradores pelos denominadores que dão decimais infinitos. Mas, professor, o que é isso? Como assim? Vamos lá. Vamos tentar encontrar o número decimal que vem, então, dessa fração. Tá bom. Vou colocar aqui dízimas, tá? Quando eu tento dividir 7 por 9, ó, 7 não dá por 9, né? Então... já aprendi então que eu tenho que colocar uma vírgula aqui com um zerinho, ó. Esse 7 multiplicar por 10 e ele fica aqui 70. Então 70 dividido por 9 vai dar o quê? 8, 7, né? Vai dar 7. Que vezes 8 vai dar 72. Então 7 vezes 9, isso aí vai dar o quê? 7 vezes 10 é 70, menos 7, 63. Então 63 para 70 vai faltar 7.
Olha, eu já coloquei a vírgula aqui no quociente, então quer dizer que todo número que descer a partir do que já foi multiplicado por 10, ele também vai ser multiplicado por 10. Então aqui vai ter mais um zero. Deu 70 de novo, então aqui vai dar 7 de novo. E aqui também. Ó, só que também aqui vai ter já o zero, então aqui vai ser 7 também. Observe que isso daqui vai ficar infinitamente se repetindo. Aqui vai sempre dar 7, aqui sempre vai ser 7. Então nós achamos a nossa divisão, né? O resultado da nossa divisão como 0,7777 que nunca acaba. Deu um resultado aqui infinito. Infinitos 7. E agora, professor, o que aconteceu? Deu uma dízima. Quando dá um número que não termina no nosso resultado da divisão, nós dizemos que isso daqui é uma dízima. Interessante. Então quer dizer, quando não dá exato, quando não dá um número certinho, que termina, bonitinho assim, quando não dá o resto zero, que acaba a nossa continha, fica sempre dando um número que se repete aqui no resto e que nunca acaba aqui de ter resultado, isso se chama dízima? Sim, isso é uma dízima. Mas e aí, professor? O que nós vamos fazer com isso? Bem, com essa dízima aqui, nós temos que definir se ela é periódica ou não. Opa, mas como assim? Nas dízimas, coloca aqui embaixo. Nós temos aquelas que são periódicas e aquelas que não são periódicas. E professor, como assim? Dízimas periódicas e não periódicas. Bem, nas periódicas, nós temos alguns exemplos. Esse é um. Vou colocar 3 pontinhos, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui de uma dízima periódica. Mais um exemplo aqui. Professor, mas peraí, professor. Você está me dizendo que essas dízimas são periódicas? Sim, são periódicas. Por quê? Qual a diferença das não periódicas? Vamos lá, vamos observar aqui e entender qual a diferença das não periódicas. Vou colocar um outro exemplo aqui. Observe então que nas periódicas há um númerozinho depois da vírgula que ele sempre se repete infinitamente. Ou seja, as periódicas são iguais a repetições. Então nós vamos colocar aqui com repetições. As não periódicas, observe que nenhum número se repete após a vírgula, ou seja, nós vamos analisar sempre após a vírgula, tá? Isso aqui é após a vírgula. E aqui, após a vírgula, não há repetição. Então tá aí a nossa diferença de dízimas periódicas para não periódicas, certo? As que são periódicas se repetem, tem um número que se repete após a vírgula sempre, e as não periódicas, esses números não se repetem. Nós iremos estudar as periódicas.
Por quê? Porque nós estamos falando de números racionais. E os racionais abrigam essas dízimas periódicas porque elas vêm de uma fração, assim como essa que nós acabamos de achar, 0,7777777 infinitos. Ou seja, dá para transformar esse número decimal em uma fração. E essa fração é um número decimal, que é uma dízima periódica. Então ele é um número racional. Se desse um número, uma dízima, né? Uma fração, nós vamos lá, dividimos e não dá. Não dá nenhum número repetido. Isso daqui não é uma dízima periódica. É uma dízima, mas ela não é periódica. E o que acontece? Faz parte não dos conjuntos racionais, mas sim dos irracionais, que são, e é um assunto que nós vamos estudar em uma outra unidade, certo? Então vamos focar nessas dízimas periódicas, como nós encontramos, quais os tipos delas, né? Porque dentro das periódicas nós temos as simples, as compostas, e vou fazer esse detalhamento em um outro vídeo. Então, até a próxima. Vamos falar também de frações geratrizes, e eu vou deixar para a próxima aula explicar um pouco mais sobre esse tipo de número decimal, certo? Até mais. I never made it, but I